Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor, entre em apoia.se/Carlos Eduardo Valente. A partir de R$5 você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50@gmail.com. Fera acuada. Despertou em casa no dia seguinte, sem se lembrar de como chegou lá. Cercados pelos de sua família, que sem entender nada só lhe desferiram perguntas sobre a noite anterior, e ele, em sua confusão mental, não conseguia elaborar uma resposta convincente sequer. Soube então que havia sido encontrado por alguns de seu grupo pela manhã, desacordado. Com certeza deduziu estar já na sua forma natural quando encontrado. Ninguém até então associava-o ao monstro. Todavia, a dúvida de todos era se ele, naquela ocasião, teria se encontrado com o mesmo. Se fora atacado, perseguido, vitimado. Como havia escapado ou por que aquela criatura, apesar de tê-lo ferido na perna, o teria poupado? Eram muitos questionamentos e ele sequer conseguia responder a alguns deles. Os demais lamentavam o desgraçado fim dos outros dois, que, segundo eles, não haviam tido a mesma sorte que ele. Seus pedaços foram reunidos, tamanha violência que sofreram. O clima entre eles agora era de muita apreensão, medo, desconfiança. Conforme o dia ia passando, na cabeça daquele jovem as lembranças iam voltando como flashes, lampejos de memória que elucidavam as dúvidas que até então ele tinha. Agora ele tinha certeza de que havia sido responsável por aquela carnificina, que ele, de alguma maneira, tinha transmutado-se naquela forma horrenda, demoníaca, assumindo uma identidade perversa, assassina, e que tinha vitimado os de sua própria espécie. Sua teimosia e insensatez naquela fatídica noite haviam-lhe custado caro demais. Por isso estava pagando o alto preço de ter que abrigar dentro de si uma besta que era trazida para fora pelo encanto do brilho da lua. Pensou em qual desgraça de ser que poderia ter tamanha fissura por um satélite natural que orbita o espaço. Que maldita atração é essa que o monstro tem por ela? Por que diabos aquela fera que o atacou não tinha dado um jeito de ir para lá e viver naquilo que tamanho poder exercia sobre ele? Estava ainda absorto nestes questionamentos quando viu o ancião se aproximando dele. Fez mais perguntas e depois inspecionou sua ferida. Ao avaliar o ferimento, aquele ancião construiu suspeitas sobre ele, deixando ordens expressas para mantê-lo preso e em isolamento durante alguns dias, numa espécie de quarentena, pois queria ter certeza de que o jovem não estivesse infectado pelo ser maligno que no encontro o tinha ferido. Depois que o ancião se foi, outros também deixaram aquele local mais afastado apenas com o jovem. Ficou lá, sozinho, sem sequer a companhia dos pais. Era apenas ele. Todavia, se para o ancião e para os outros esse ponto era dúvida, ele já tinha total certeza de que estava totalmente dominado por aquela amaldiçoada condição. O dia ia passando e, contrariando todas as recomendações feitas, sua amada escapou da costa de todos
dos cuidados do avô e foi às escondidas vê-lo ali, no seu isolamento. Ao encontrá-lo, o desejo de ambos falou mais alto. E se amaram em meio àquele caos instaurado, pela primeira vez e sem saber, pela última. Não mediram quaisquer consequências, como se já previssem até mesmo o fim daquela história. Depois de feito, com ela não houve mais omissão nem mentiras. Contou-lhe tudo, em detalhes, inclusive como tinha conseguido ludibriar a besta no dia do encontro, levando-a à queda fatal. Disse que estava condenado e que se continuasse vivo, acabaria dizimando todo o grupo. A maldição deveria ser interrompida antes que outros se tornassem como ele. Fatalmente, ele precisava encontrar o mesmo fim do monstro que cruzou seu caminho, para eliminar os riscos de uma vez por todas. Choraram abraçados, juntos, num misto de tristeza e despedida. Ele começou a sentir os calafrios, os mesmos da noite anterior. Sabia que a transformação não demoraria para acontecer. Pediu a ela para ir embora antes que fosse tarde demais e, na saída, lembrou-lhe o que ela deveria fazer. Ainda em lágrimas, ela partiu, e ainda a lua não havia subido no firmamento. Continua. Não perca a próxima parte deste surpreendente conto de Milagro Malavasi.